A Ultra presta hoje uma homenagem a esse jornalista que tem fundamental importância na nossa história. A Ultra, através desse documentário, resgata muito da sua história e mostra ao público e deixa para a posteridade um pequeno registro, uma pequena lembrança, que na verdade a nossa intenção é, com o tempo, a partir desse programa de hoje, desse programa de agora, desenvolver um documentário maior, um documentário que mostre realmente quem foi o jornalista Paulo Pelicano e qual foi a sua importância nas comunicações brasileiras. Para enlouquecer bits e bytes na telinha do seu computador, mais um programa Ruído Visual. Ruído Visual. Ruído Visual, me conta o que a gente vai ver hoje. E lançamos essa web TV em setembro, dia 7 de setembro de 2003. No nosso lançamento, nós até levantamos a possibilidade de algumas parcerias, né, inclusive como forma de de diminuir custos, já que nós éramos um grupo de radialistas recém-formados, um grupo do qual ali ninguém tinha uma ocupação, né, vamos dizer assim, rentável. Na verdade, ninguém trabalhava de forma remunerada até então e vivíamos apenas a partir da Art House. E em uma dessas possibilidades, né, numa possibilidade aí de tentar, na verdade, que a gente isentasse, né, então que a gente não precisasse pagar as mensalidades de hospedagem, um jornalista chamado Beto Debi, mas acho que provavelmente deva ser essa a pronúncia, né? Ele veio até nós, ele descobriu a Art House na época, através de uma notícia que foi publicada por uma newsletter, que até então não conhecia, chamada Comunicadores. E fiz a reunião aí com um amigo desse jornalista, que é quem de fato tinha a possibilidade do provedor de hospedagem. Essa possibilidade não deu certo, mas a partir desse contato com o Beto, eu pedi então para que meu nome fosse colocado, né, para receber essa newsletter. Bom, e aí no dia a dia então que eu fui conhecendo melhor quem era, né, o Paulo, o que era a Comunicadores, que era uma newsletter, naquela época era diária, ou pelo menos 4 vezes por semana. Depois, com o tempo, ele acabou desanimando e foi fazendo essa newsletter como semanal ou a cada 2, 3 dias, e até que virou um produto quase que mensal, e aí ele se encheu de vez, e aí por volta de 2006 ele acabou cancelando a Comunicadores. Invadindo o universo cibernético, Paulo Pelicano. Kleber Gutierrez, na sua TV Art House. A partir de hoje, você vai sempre navegar conosco, conhecendo os diferentes estilos de comunicação. Falou bonito, Kleber. O professor Edivaldo vai ficar feliz com mais um pupilo. Não participou de nenhuma reunião de literário e sabe tudo. É meu orgulho do meu amigo. I'm proud of you. Pepe me causa... Tem uma... Falei tanto mal da ECA, tô aqui, que encosta.
pra cima, cai na terra. Aqui é o seu repórter Paulo Pelicano, falando direto dos banheiros da ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP. O que você está fazendo aqui? Oi, agora vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito, um assunto que me fascina particularmente, que é fotografia. E a gente vai ver o que a fotografia tem a ver com comunicação. Se comunicação é fotografia, fotografia é comunicação. Bom, falar sobre o Paulo Pelicano é bem complexo, né? Porque ele era ácido, um jornalista, um poeta. E eu conheci ele, primeiramente foi a Nils, né? Uma amiga minha chamada Flávia Lobello, que estudou comigo na São Judas, apresentou a Nils encaminhando um link dela. Após isso, eu vim a conhecê-lo no Espaço Unibanco, ali na Rua Augusta. Nós tomamos um café, um chá, conversamos e dali veio a amizade, né? Aí foi tendo a cumplicidade, fui conhecendo um pouco melhor e ele vice-versa. E aí houve esse início de amizade que durou muito tempo, né? Eu acredito que o Paulo conseguiu me ensinar muitas coisas. Após nossas conversas, ele virou um pouco meu confidente, até que foi criado o programa Biscoito Raro. Isso foi legal para mim, porque ele foi uma das primeiras pessoas que me deu apoio como radialista, e aí nós começamos a elaborar esse programa. Biscoito Raro. Biscoito raro. raro, biscoito. É a raridade da música, da poesia, do artista. A raridade das pessoas, a raridade do ser humano. Nesse programa nós pretendemos trazer pessoas que fazem arte. Um raro momento para se ver música boa na televisão. Na televisão da web, é claro. Da web TV, né? Porque na TV comercial não rola nada de interessante. E o que a gente pretende fazer com esse biscoito raro? Nós vamos levar para vocês pessoas da noite, os anônimos, que a gente acha que tem o talento, que pode mostrar tudo aquilo que a vida proporciona, né? Não. A ideia é mostrar atores, sei lá eu, Poetas, escultores, todo mundo que está ligado nessa coisa maravilhosa que é a artistas arte. plásticos, arquitetura. Era bela, que é donzela, um botão de bem me quer. Entregou, se conservou, arriou seu amor. Acima de tudo, uma mulher. 1980. A minha irmã já tá com ingresso, Caroline? Tudo bom, Tuca? Sim. Põe ela pra dentro. Tadinha, não, deixa ela aqui. Leva nós já. Muito raro mesmo da Edson Cordeiro. Edson Cordeiro, uma voz única da música popular brasileira, deixou de apresentação em São Paulo, no Hotel Crown Plaza. Vamos ver um pouco do que é esse artista, de sua voz, e depois ele faz uma rápida entrevista com a gente, falando quem é Edson Cordeiro. Vamos lá? E aí, como eu recebia comunicadores todo dia, e aí, a partir desse momento, percebi, né, eu entendi que o Paulo era um portador de Parkinson e que ele estava já lutando para
para se manter apenas pela Comunicadores, porque não tinha outras oportunidades, eu pensei, pô, por que eu não dou uma oportunidade a ele? O que ele conseguia angariar com o programa, né, com o programa de TV, aí é dele, a gente nem precisava. Foi, de fato, uma proposta sem, por mais que possa não parecer, e para alguns talvez não pareça, mas foi uma proposta sem outras intenções. A gente não tinha intenção de ganhar dinheiro a partir do Paulo, nunca tivemos, né? E eu sei que tem críticos nossos, tem pessoas que até tiveram o programa com a gente que falam que a gente explorou o Paulo, que a Art House ou que a Ultra explorou o Paulo, quando na verdade não foi nada disso. A tua moda é brasileira? Eu acho que a minha moda é brasileira dentro dos costumes brasileiros. Eu acredito que ela seja mais brasileira mais do que antes agora. Olá, amigos. Dicas Culturais não pretende ser uma agenda de tudo que rola no mundo dos espetáculos em São Paulo. Para isso, todo bom veículo de comunicação conta com o roteiro de tudo que está sendo apresentado. Coisas muito boas, coisas muito ruins, muita arte descartável e algumas coisas belas de se ver, sentir e se emocionar. Apresentaremos sempre dicas do que eu particularmente gosto. Quero deixar isso bem claro porque a arte é uma coisa muito subjetiva. No programa de hoje, eu destaco a peça teatral Kasperhausen, do grupo Os Sátiros. Vamos dar uma olhadinha e bater um papo com o pessoal? Depois da produção em 2003 de Antígona e a Filosofia da Alcova, em São Paulo, e Faz de Conta que Tem Sol lá fora, em Curitiba, o grupo de teatro Os Sátiros está em cena novamente, agora com a primeira produção do ano. O título, longo, mas muito bonito. Casper, ou a triste história do pequeno rei do infinito arrancado de sua casca de nós. Para situar, a Art House ela existiu então de 2003 a 2005. A partir do desentendimento aí entre os sócios, principalmente entre o Rodrigo e eu, em 2005 a Art House deixa de existir. Mas independente de Art House ou independente de Ultra, né, que foi que substituiu a Art House a partir de então, sempre a parte de edição esteve a meu cargo, né? O recurso de edição sempre foi meu e assim foi um recurso que eu trouxe para a empresa e no momento que a empresa não deu certo, esse recurso continuou também comigo, como era óbvio. E então assim, eu tive muito contato com o Paulo por causa das edições dos programas. Até posteriormente, em 2006, 2007, nós tivemos, inclusive com sociedade, um estúdio em Santo André. E eu levei o recurso de edição para que o Paulo editasse os programas direto no escritório e não dependesse mais de vindas a São Paulo, de vindas até a minha casa para que a gente editasse. E a minha amizade com o Paulo ela se deve principalmente a esse processo de edição dos programas, né? Então, houve períodos em 2004 que a gente tinha 2 ou 3 edições por 2 ou 3 tardes por semana e não por mês. Então, porque era uma tarde para editar o Ruído, outra tarde para editar o Biscoito e, eventualmente, a terceira para editar ou o que sobrou desses 2 programas, que às vezes não dava para acabar em 4 horas de edição, ou para editar um terceiro programa do Paulo, que normalmente era o Dicas Culturais. Então, a gente tinha um contato mesmo, a gente conversava muito, porque a etapa de edição ela não dependia apenas de passar o material para o computador, que normalmente a gente já fazia isso previamente. O Paulo me trazia as fitas antes, eu já passava logo para o computador, porque a gente tinha limitação de espaço e, de certa forma, também limitação de tempo. E aí, então, nós editávamos e dependia, então, do processo de renderização, né, que era de criar o material final, e que esse material final, então, se transformava nos programas propriamente ditos. Estou dividido entre o amendoim e o guaraná. O que você viu de interessante nesse encontro? Eu
Você é o que tem de mais interessante por aqui? A pessoa mais importante aqui sou eu. Você vive bem com todos os seus eus, assim? Não tem um eu que é maior do que o outro? O mais forte é o PP. Como é ser um ególatra assumido? Bem, esse é um papel que eu represento, né? Porque o Paulo Roberto Pelicano é um baixo astral de primeira. Mentira. Por isso que eu criei o PP, que é ególatra, para contrabalancear. Perfeito. E Paulo Roberto Pelicano e PP têm visões diferentes neste mesmo lugar? Totalmente. A visão de Paulo Roberto? Paulo Roberto é romântico. O PP é cínico. Paulo Pelicano é jornalista. O PP é um antijornalista. Vamos, que eu sou homem do meu tempo e tenho pressa. Meu térreo. Editar, editar, editar. Criar imagens, imagens belas, imagens morenas, imagens de mar. Não quer aparecer. Editar, editar, editar. Criar imagens, imagens morenas, imagens de mar. Editar, editar, editar. Só eu apareço aqui. Aquele escondido ali é o Tom Franco, radialista. Que não quer aparecer de jeito nenhum. Ele não é televisivo como nós somos. A gente quer colocar a cara assim, a gente quer pegar a câmera e colocar na cara assim. Uma das nossas conversas foi que, como ele sofria de Parkinson, então os gastos com os medicamentos eram muito. E aí eu disse para ele, Paulo, você sempre ajudou as pessoas na newsletter, tentando resolver os problemas deles, colocando para todos que recebiam do seu mailing. Por que você não faz isso pedindo esse apoio ao governo medicamentos para o mal de Parkinson? O beneficiário não vai ser somente você, mas sim todos aqueles que sofrem dessa doença. Muito engraçado foi que o Paulo era muito agitado, mas peguei muitas vezes ele nesse item de desligar, né? Que é isso que provocava o Parkinson. Ele se delimitou, né? Ele ficou limitado. E aí eu notei que isso machucava muito, né? Um patrimônio histórico tombado pela cidade de São Paulo. A culpa de quem é, provavelmente, é a Vivo? Claro. A culpa provavelmente deve ser da Claro, que colocou uma faixa azul enorme mostrando o obelisco e após a retirada a população reclamou. Manteve a estrutura de madeira. Para quê? Não sei porquê. Quem se responsabiliza? Então, hoje eu vejo que os comunicadores perderam um grande jornalista. Mesmo com as divergências que eu tive com ele, ele conseguiu cumprir o papel e o principal foi ajudar esse povo que tem ainda a doença de mal de Parkinson, que o governo deu uma parte do medicamento, porque é muito caro esse tipo de medicamento, tratamento, e as pessoas têm que ter paciência, né? E é isso que o Paulo não tinha com ele, era paciência devido à limitação do corpo. E aí eu sugeri que ele voltasse com a News. E perdi novamente contato com ele. E aí surgiu o Ultra Social. Após de algum tempo, fui vê-lo no hospital. Ele estava muito debilitado devido à doença, devido ao descaso dele com ele. A intolerância que ele provocou em algumas pessoas, então muitas se afastaram, eu também. E aí naquele momento, no leito dele, eu sanei todas as minhas divergências com ele.
Falei para ele que eu gostava dele, que ele me ajudou muito, não só profissional, como pessoalmente, e que eu queria o bem dele, que eu gostaria que ele tivesse forças para lutar contra essa limitação do corpo, porque ele tinha que aceitar que ele estava doente e isso não iria matá-lo, mas sim iria só limitá-lo. Então, que era para ele ter paciência com ele mesmo, porque ele era um grande jornalista e isso para ele tocar a vida dele. Após algum tempo, soube que ele foi internado numa cidade fora de São Paulo. E aí ele voltou. Eu não consegui ter mais contato com ele. E vim saber, infelizmente, do falecimento dele através do Fernando, pelo um e-mail. Na hora, foi um grande choque e uma perda como pessoa. Mesmo da acidez nas palavras e nas brincadeiras, ele era um ser humano de coração bom, que estava tentando se encontrar por essa limitação referente à doença e a busca do amor que ele sempre propagou, mas de formas divergentes, né? Brincava muito com a vida. Nós conversamos a última vez em novembro de 2008, ou dezembro, foi final de novembro, começo de dezembro de 2008. E ele apareceu de surpresa, eu até fiquei preocupado da forma como ele apareceu, porque até então ele vinha só a gente vinha só trocando farpas, normalmente por e-mail, e ele foi no campus para me pedir desculpas e para, vamos dizer assim, acenar com a paz. E assim, até me dói um pouco assim, de eu ter desconfiado um pouco do que o motivou a estar lá. Eu fiquei preocupado se de repente ele queria tirar alguma satisfação, alguma coisa do tipo. E na verdade o que ele queria mesmo era pedir desculpas e assim, abrir a possibilidade para que a gente até retomasse a amizade, talvez até viesse, né, novamente a trabalhar juntos. Olá! Olá! Mais uma viagem cibernética pelo universo da comunicação invade o seu computador e a sua vida, a sua mente. É Ruído Visual com Kleber Gutierrez. E Paulo Pelicano. A dupla mais que dinâmica. Muitas pessoas não sabem que problemas de comunicação com elas mesmas ocasionam inclusive doenças. Você sabia disso? Levemente. Hoje nós vamos ver essas informações da Magui. E que em todo o período, mesmo período no qual a gente esteve brigados, eu nunca quis prejudicá-lo e sempre quis o melhor para ele. A irmã dele é prova disso, a irmã dele é prova do quanto eu me preocupei, do quanto eu procurei fazer o que eu pude, estando à distância e não querendo aparecer em nenhum momento. Eu quis que o Paulo soubesse o que eu fiz ou o que eu estava fazendo por ele. E esse afastamento meu, esse afastamento das outras pessoas, teve um único motivo, que foi fazer o Paulo entender que, da forma que ele estava agindo, ele estava magoando as pessoas e que ele estava afastando as amizades. Pela primeira vez em Ruído Visual, eu estou apresentando uma figura que nunca aparece. Fernando Mariano de Siqueira. Fala sobre o projeto. Não, é um projeto novo, um projeto onde a gente está diversificando a abrangência da Art House, em especial na internet, com a TV e com a rádio pela internet. Quantos programas já tem na grade de programação? Bom, atualmente são 7, 8 programas. A tendência é aumentar. A tendência é aumentar, a tendência é explorar também o fim de semana, que hoje a gente só usa reprise no final de semana, e possibilitar uma interação maior com o público. Se você quiser investir em novos projetos. E olha, se depender de mim, eu vou ter 10 programas na verdade. Já tem 4. Já tenho 4, vou ter 10. Estamos em Itu e descobrimos que a cidade que tem uma série de coisas enormes, aquela história das coisas grandes de Itu, também tem solidariedade grande. A solidariedade aqui é enorme. Encontramos uma criatura que nunca tinha visto a gente na frente e que está arrumando o nosso carro. Tá 1 hora em cima do carro, ou melhor, embaixo. Em cima não, embaixo. Embaixo do carro, fuçando lá para colocar como é que chama, escapamento? O escapamento do carro despencou. Então eu quero agradecer o Paulo por isso, por ele ter dado essa oportunidade, de ter feito comigo
o Biscoito Raro, que foi um programa onde eu consegui direcionar o meu papel profissional como radialista, e onde ele estiver, desejar que os orixás o abençoe e que ele, de lá de cima, possa ajudar a irmã dele, o irmão dele e todos aqueles que passaram pelo Paulo Pelicano. A imagem que me fica do Paulo é a imagem, assim, aquele sorriso sincero da nossa última conversa. E acho que, assim, de muito do que a gente conversou, o que fica foi uma pessoa de um coração muito bom, uma pessoa que tinha o desejo de encontrar o verdadeiro amor e que talvez nunca tenha encontrado, ou talvez encontrou no primeiro casamento, que era o casamento que de fato ele sempre citou que foi feliz. Então, assim, o que eu tiro do Paulo é uma pessoa muito humana, uma pessoa que quis o amor, mas que não encontrou essa paz interior, mas que sempre foi uma pessoa que valorizou muito as amizades, e que dos momentos que não valorizou é porque ele estava tendo alguma crise, algum problema que o perturbava. Aqui estamos com Duda Escobar, diretora da Alcântara Machado e da Foto Image Brasil. Duda, a feira está no ano 13, é o 13º evento. O que ela cresceu nesses 13 anos? Bom, é meio difícil, né? Esse é um flashback de 13 anos. 13 anos é o seguinte, nós tivemos a primeira edição em 1991. A feira, na verdade, não tem 13 anos, ela tem 14 anos, né? Bem, ela, como boa mãe, ama todos os filhos. Com certeza absoluta, posso te garantir. Muito obrigado, Duda. Muito obrigada a você, foi um prazer. Sucesso. Obrigada. Canta alguma coisa, ou tua, ou de alguém que você ame de paixão. Faça uma capela. Uma capela. Eu vou cantar uma Rita Ribeiro. Ontem eu estava com o Chico Esperança, lá no bar dele. Rita Ribeiro é ótimo. A gente estava fazendo algumas canções e eu falei, puxa, eu tenho uma da Rita Ribeiro que também eu acho que tem muito a ver com a coisa da mulher e com o meu momento pessoal. Há mulheres que se pintam de caule na costa do Marfim para o Deus louvar. Kleber, que ruído na comunicação, um barulho de uma rua Augusta ao meio-dia, nós correndo para fazer uma edição de um programa. Deixa eu passar naquela banca. Qualquer banca de jornal, em qualquer lugar do país, guarda segredos, coisas inenarráveis. Entre dentro dessas bancas, procura tudo que tem para achar. De repente você pode achar um filme como esse, uma obra de arte que eu falo daqui a pouquinho. Um sketch rápido. Un match rápido. Señor Papa. Sí. Olá, papá. ¿Qué quieres, filito? Eu quero conhecer a cidade de Bufete. ¿Quieres un bufete? Sim, quero. Então toma. Minha nova profissão vai ser palhaço. Se você pensar que a expectativa de vida em Angola é 47 anos... Eu devoro filmes, como por exemplo, essa preciosidade que eu achei numa banca de São Paulo. Um filme francês da década de 60, uma obra-prima. Homenagem a um dos santos mais belos, São Francisco de Assis. Eu queria dar uma dica para vocês, sempre dou dicas de teatro, cinema. Essa peça, Imagens da Quimera, é algo belíssimo. É de um grupo carioca chamado Moetará. Pepezinho, olha o que mandaram de presente da avenida pro ruído visual. Não consegues entender que o céu deve estar dentro de ti, é inútil buscá-lo acima das nuvens e ao lado das estrelas. Ou seja, o céu está dentro de cada um. De lembrança, hoje é dia... Hoje é dia 25 de... Não, 24. 25 de junho? Hoje, 25 de junho, Paulo Pelicano e Guta Campos. Esse é o making off.